Romanos capítulo de número 12, de número 1 e o versículo de número 2, todos encontrem para que juntos possamos fazer uso da palavra de Deus. E eu peço aos irmãos que não fechem as vossas Bíblias, sempre permaneçam ela aberta, que hoje nós queremos estudar muito bem este tema. Ele é bastante importante para a nossa fé. Diz assim, a versão que eu quero utilizar esta noite é a Nova Bíblia Viva. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Depois de oferecer e adorar a Deus, versículo 2: não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria como é a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Amém. Meus irmãos, antes que eu comece a falar a respeito deste tema, deste assunto, baseado neste livro, eu fiz o meu esboço. O fim da igreja espectadora. Deus não morreu na cruz para que eu e você fôssemos tão somente espectadores de culto. Nós somos um prestador de culto. Nós estamos na igreja, nós viemos para a igreja não para olhar, mas para dar o melhor culto para Deus. E Tony Cook, ele invoca, ele recomenda, ele instiga para que eu e você façamos sempre o diferente. Atravessar a rua e ajudar quem precisa. Dar as mãos ao necessitado. Sair a outros lugares a evangelizar. Atravessar o oceano se precisa. É um livro que você não pode deixar de ter com você. Hoje eu indicaria um outro, mas vai ficar para uma próxima ministração. Mas esse aqui, irmão, esse aqui não, porque esse aqui já é meu. Eu pedi ao pastor, já deixa o meu guardado, esse aqui vai ser meu. Eu estava lendo de forma digital e agora eu vou ler ele fisicamente. Amém? Amém. Depois você procura o pastor Tomás e passa no Verbo Shop e resolva lá a forma como você vai pagar. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos lá. Romanos, ou carta aos Romanos, é uma carta bem doutrinária. Há quem diga que é a maior extensão de carta que Paulo escreveu. Não só o que chegou para nós em papel, mas o que ele tanto se esforçou para conversar com os irmãos. Porque foi uma igreja que ele só ouviu falar. Até que o presente momento ele está no final da sua segunda viagem missionária. E a intenção dele é seguir para a Espanha e passar por Roma e visitar os irmãos e ver a obra de Deus como ela estava. Paulo ouvia falar muito bem dos irmãos. Eram os irmãos fervorosos, eram os irmãos abençoados. Só que ao mesmo tempo a igreja, ela vive em sociedade. Ela não é excluída do mundo. Nós não pertencemos a este mundo, mas convivemos com as pessoas. Nós temos vizinhos, temos amigos, temos colegas. E cada pessoa é um mundo diferente. E cabe a mim e a você, de uma forma sadia, ajudá-los a compreender a palavra de Deus. Essa epístola, há quem diga que ela foi escrita por volta de 57, depois da ascensão de Cristo aos céus. Fazendo um rápido resumo, e permita-me usar minha cola, que eu vou usar bastante hoje. Romanos, do capítulo 1, 2 e o 3, Paulo explica a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus.
ele define o flagelo do homem sem Cristo de uma forma associada que sem a solução da divina pessoa de Cristo em nós continuaremos mortos para o pecado. No capítulo 1, Paulo define pelo menos 26 degradações que o homem estava vivendo. Quando ele fala o homem, ele não refere a um só. Ele fala a sociedade em Roma. Ele fala sobre homossexualismo. Ele começa falando sobre adultério. Ele fala sobre furto. Ele fala sobre profanação do corpo. Porque embora Roma fosse um império político, religioso e cultural, entende-se que nesse período havia aproximadamente 1 milhão de pessoas vivendo em Roma. Embora se tinha o hábito romano conquistado por Roma pelo seu poder bélico, mas a cultura religiosa era grega. E sendo a cultura grega, religiosa, imperando em qualquer nação, vai haver sempre a libertinagem e culto a deuses pagãos. Porque esta era a preocupação de Paulo. Num povo que convivia em uma sociedade extremamente libertina. Uma sociedade extremamente dada aos prazeres da carne e não os prazeres de servir a Deus. Paulo, quando começa a falar com os irmãos, ele diz: eu, irmão, eu peço, eu rogo, eu clamo a vocês. Ele começa com um pedido, e esta palavra, ela dá 2 entendimentos. Primeiro, ele convoca as pessoas: me escutem a partir de agora o que eu vou falar para vocês. Quando ele fala eu rogo a vocês, eu clamo a vocês, ele está dizendo: preste atenção no que eu vou começar a falar a vocês agora. Redobre a sua atenção, porque o assunto é muito sério. Ele diz: eu rogo que vocês apresentem o vosso corpo, ou melhor, em algumas Bíblias vai dizer, o seu corpo, você, se ofereça a você, como sacrifício vivo, santo e agradável. Agora escute, se a gente fosse detalhar cada parte, eu falaria pelo menos uns 3 dias. Pastor Tomás falaria 1 mês. A missionária Fabiana, aí demanda tempo. Mas eu vou tentar passar por cima para que a gente entenda e trabalhe só o versículo 1 e o versículo 2 de forma sucinta, ok? Quando Paulo diz, eu quero que vocês apresentem o seu corpo, o vosso corpo, ele traz à memória aos judeus algo que era ritual deles, que era o sacrifício, a oferenda. Quando a gente vai começar a estudar Levítico, principalmente, quando Deus começa a dar ordenância sobre o sacrifício pela culpa, o sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela bênção e tantos outros sacrifícios, a Bíblia fala de pelo menos 7 tipos de sacrifícios. Então, cada um tinha um tipo de ave, um animal ou alguma coisa assim. Mas ambos eram sempre oferecidos na parte norte da tenda. Só que isto não era a pessoa em si, era quem fazia, era o sacerdote. O sumo sacerdote ficava dentro do lugar santíssimo para oferecer sacrifício ao Senhor. A pessoa, fazendo uma alusão, eu sei que muita gente que sabe, isso é só para minha cabeça, não é para você, porque você sabe tudo isso, é eu que preciso entender melhor. Vamos dizer que o José, já que o José é o nome mais famoso dessa igreja aqui, é a 4ª pessoa da Trindade. José, ele vai oferecer o seu sacrifício ao Senhor pelo seu pecado. Ele traz lá um novilho. Ele pega no novilho e agora ele diz, aqui nesse novilho estão os meus pecados. E ele entrega ao sacerdote. Ele vai na parte norte, imola o animal, extrai o seu sangue. E ali, simbolicamente, está o seu pecado. Por isso que Paulo diz, traz a ideia de sacrifício. Porque o sacrifício é quando eu pego algo e deposito naquilo que eu coloquei, aquilo que eu não podia resolver. Então por isso que Paulo está dizendo, ofereça o seu corpo
como sacrifício ao Senhor. Porque eu não posso oferecer outra coisa para Deus que possa superar o meu corpo. Se eu oferecer a Deus, qual é hoje a linha do iPhone? Qual mais hoje? 14? 14 a Deus. Cobriria os meus pecados? Não. Se eu oferecesse a Deus hoje a riqueza deste mundo, nada. Nada agradaria a Deus. Porque Deus não liga para a matéria. Deus não liga para os bens. Mas Deus olha para você por dentro. É por isso que eu sou fascinado por Deus. Porque Deus, Ele não chega e não olha como é que eu estou vestido. Não olha como é as minhas posses. Se minha roupa é de marca ou se não é. Se meu sapato é bonito ou se não é, se meu cabelo está arrumado ou se não está. Deus não olha por fora. Deus, quando disse a Samuel, disse, eu vejo por dentro. Ele olha como o meu culto é por dentro. Aleluia! Porque escute, tem pessoas que podem vir para a igreja e podem ficar igual aqueles bonecos de posto. Não para lá, não para cá, pula, corre. Mas o culto é daqui para lá. E Deus não quer o culto de fora. O culto de fora é coletivo, é público, é isso aqui que você está fazendo. Deus não quer esse culto, Deus quer o teu culto. Porque o teu culto vai falar muito mais do que qualquer letra de música, de que qualquer palavra que alguém diga para você repetir. Aquilo que você falar de dentro é o que Deus vai escutar. Aleluia! E eu acho interessante é que quando ele começa a falar sobre isso, porque ele fala corpo, porque na época havia-se um entendimento grego que o corpo é onde habitava o mal. Então, já que o corpo habitava o mal, então ele não serve para nada. Ali agora aparecem duas ideias. Uma ideia assertiva, que é de um corpo, que o corpo não importa. Então vamos fazer qualquer coisa com ele. Porque já que ele só porta o mal, então vamos aniquilá-lo. Vamos fazer qualquer coisa. Dentro dessa ideia assertiva, surgiu a ideia monoteísta, que é de você viver isolado, viver fora da família, fora da sociedade, se privando por vezes de alimento, padecendo a morte, flagelando o corpo, se cortando, buscando a morte, porque já o corpo entendia-se que portava o mal, então eu vou acabar com o meu corpo. Aí havia a segunda ideia, que era licenciosidade. Como eu não sabia o que era a palavra, eu dei um Google e diz assim, o que é licenciosidade? Adjetivo de indisciplina, que se comporta de forma degradante, que não cumpre normas, é libidinoso, contrário, escute, contrário à decência, ao pudor, versus a conduta respeitosa, devasso, que é degradado moralmente e sexualmente. A ideia era, já que o corpo não importa, então não importa o que eu faço com ele. Esse era o mundo que Paulo vivia naquela época. Em resumo, trazendo uma ideia de hoje, meu corpo, minhas regras. E dentro disso aqui, com essa ideia, as pessoas faziam o que queriam, não interessava a moral era o que eu queria. Ninguém podia me colocar limites. Aí quando Paulo fala, apresentei os vossos corpos vivos, ele está dizendo, o teu culto, ele tem que ter vida. Porque eles entendiam que o corpo era só algo de estado, não havia vida. Mas aí a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aleluia! O meu corpo, ele é importante para Deus. O que eu faço com ele importa para Deus. Porque o meu corpo faz parte do meu culto para Deus. Irmãos, me perdoe a minha empolgação, porque eu me empolgo. Porque eu não nasci morto. Eu, semana passada, isso não é uma crítica, é uma brincadeira que eu faço, porque a gente comentou no carro, ali, a filha do pastor, eu conversando com ela, ela fala bem baixinho mesmo,
E ela conversando comigo, eu disse, irmã, aumenta o volume. Aumenta o volume. E ela falava, aí depois baixava, eu aumenta de novo o volume, por favor. Porque eu não sei se é assim. Eu admiro quem fala baixo. Eu queria, mas não consigo. É de mim, irmão. É de mim. Eu, quando adolescente, no conjunto de adolescente, eu cantava, que os irmãos até brincavam, que dava para ver aquele pingalinho da goela balançando. Por quê? Porque uma vez eu fui para o estádio do Mangueirão assistir o jogo do Paysandu. Eu vim escondido de casa para cá para assistir o jogo. E comprei o ingresso, entrei lá, 7 horas da noite, o jogo era 10 horas. E eu vendo 74 mil pessoas gritando, e eu ficava, vai Papão, vai Papão. E o Papão não foi. Perdeu por Boca Juniors. Mas quando eu voltei na van para Castanhal, liso, fedendo, suado, decepcionado, Deus falou comigo. Eu queria ter empolgação assim na minha casa. Porque para gritar no estádio, você é bom. Eu quero ver na minha casa. E aquilo ficou comigo. Ao passo que eu fui crescendo na fé, eu fui entendendo que aqui é o lugar de eu extravasar. Aleluia! De eu dar lugar. Eu admiro lá na sede os irmãos, os loucos. Porque toda igreja tem que ter louco, irmão. Aqueles que saem correndo para lá e para cá. Na primeira vez que eu fui para lá, eu disse, meu Deus, vai ter briga aqui, vai ter choque, vai ter acidente. Mas, irmão, vai um, vem outro e não tem o toque de ninguém. Porque Deus organiza os cultos até na carreira. O João Pedro, irmão, com essa camisa laranjada dele, que eu já lutei para tirar essa camisa dele. Ele fica lá, vai ter, se você olhar alguns vídeos de congresso do Submersos, você vai ver o João Pedro, só aquele pontinho laranja, passando assim, ó, passando assim, porque ele entrou nessa loucura de correr, de glorificar a Deus, e ele dizia para mim, papai, eu gosto, porque é bom. Eu disse, vai, meu filho, vai correr, meu papai vai te segurar, não. Eu queria, mas eu não consigo, eu só sei ficar na minha, mas na minha, eu sei levantar a mão, eu sei glorificar, eu sei chorar, para mim eu não ligo, se alguém vai falar, eu quero é cultuar o meu Deus. O bacana do culto, irmão, é que o culto não existe um certo padrão definido, existe limite. Mas não existe padrão definido. Por exemplo, nós estamos na hora da palavra, a atenção maior é a palavra. Se você quiser correr, se controle. Daqui a pouco o louvor vai subir, aí você pode ficar, ó. Vai correr à vontade, mas agora é a hora da palavra. Ah, me deu vontade de dar um grito. Calma, vai ter momento. Não existe um padrão, mas existe limite. E o que Paulo está dizendo? O meu culto, ele tem que ser vivo. Amém. Aleluia. Como é vivo, irmão? Existe umas dicas? Não. É aquilo que você achar melhor no momento. Tem pessoas que, quando estão cultuando a Deus, naquele momento dele com Deus, ele se fecha. Glórias a Deus. Tem pessoas que se abrem. Glórias a Deus. Tem pessoas que pulam. Glórias a Deus. Tem pessoas que se ajoelham. Glórias a Deus. Agora não existe culto. Eu assim. Até porque não precisa de segurança dentro da igreja. Porque eu não consigo entender, porque tem pessoas que se animam com uma fofoca. Quando chega, mulher, eu tenho um negócio novo. Com a veste, adiante. Rapaz, eu tenho um negócio bom ali pra gente fazer, vamos agora. Tem coisas que empolgam a gente. E é coisa material, legal, bacana. Me chama para um churrasco para você ver a alegria que eu vou. Eu vou e vou rindo. Ainda vou levando pessoas para despesa. Agora, eu chego no culto e eu não consigo manifestar nenhuma gratidão a Deus.
Porque aquele carte de imoralidade que Paulo refere no capítulo 1, depravação moral, Cristo nos tirou deste mundo. Amém. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não, mas eu estou passando uma luta, o senhor não sabe, eu estou na prova, como diz a letra da música do cantor Lázaro, lá da Bahia, passe pela luta dando glórias a Deus, porque não é o que a gente vive que nos molda, agora do jeito que a gente vai moldar onde a gente vive. Agora é para você ter dado glória. Aleluia. As circunstâncias não definem o que acontece aqui dentro, mas o que acontece aqui dentro, oh glória! As coisas lá fora não podem afetar aqui, mas o que acontece aqui tem que tocar lá fora. Uma vez eu fui pregar num lugar. E o pastor disse assim: meu filho, primeira coisa, tira o terno, porque aqui a nossa igreja é despojada. Aí eu obedeci, tirei o paletó, fiquei só com uma camisa. Ele disse: mas me dê seus bolsos, que eu preciso analisar os seus bolsos. Aí eu dei meus bolsos a ele, ele olhou, legal, mas essa colocação aqui não faça não, porque na nossa igreja aqui tem doutores, advogados, médicos, empresários, e vai. Eu disse: amém, pastor, glórias a Deus. Aí eu, olhando para eles: pastor, posso fazer uma pergunta? Pode. Mas tem gari na igreja? Eles: tem. Tem funcionário público? Tem. Tem pessoas de Bolsa Família, algo assim, de renda baixa? Tem. Eu disse: glórias a Deus. Eles: mas por quê? Eu não vim pregar para empresários, ou para pobre ou rico, eu vim pregar para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Aí ele jogou para mim e disse assim: meu filho, eu vi um vídeo seu no YouTube, é o único vídeo que eu tinha. Ele disse: por favor, se controle, não fale muito alto, não grite muito, porque o nosso público não é acostumado a ouvir vozes muito altas. Aí eu disse: amém, pastor. Vou tentar me controlar. Me lembro até hoje, eu preguei sobre Salmo 96. E eu aqui, era aqueles microfones como que de palestra, aquele negócio aqui, só aquele pinozinho aqui. E eu aqui doido para segurar ele, mas não podia. Eu doido para puxar para cá, mas não podia, porque eu tinha que ficar aqui parado. E eu aqui, falando, tentando falar bonito, coisa que eu não consigo. E eu aqui, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, no que a mensagem foi fluindo, eu vi uma pessoa dizendo glória, em 20 minutos de pregação, glória, glória, aí eu aqui, um outro ali deu glória, glória, um outro ali lá no fundo com estou sentindo Deus, e eu estou sentindo Deus também, e eu desse jeito aqui, irmão, como eu estou aqui, ó, eu estou fazendo aqui, já exemplificando como eu estava no dia, e eu aqui, só que começou a aquecer o negócio dentro de mim, eu disse: Deus, está esquentando, não deixa, e o pastor aqui perto de mim, e eu puxei o microfone de novo e comecei a pregar. Alguns irmãos começaram a levantar a mão e eu também levantar a mão. Em resumo, Jesus salvou 7 pessoas, batizou 4 com o Espírito Santo, e o pastor entendeu que não pode controlar o verdadeiro culto dado a Deus. Aleluia! Mas isso não é de cada um. E graças a Deus nós estamos numa igreja que dá liberdade de você adorar a Deus como você quiser. Eu sempre tive um sonho de ir para a igreja com uma camisa de time. Eu sempre tive vontade. Teve um dia que eu fui para a escola dominical na igreja, na sede, e eu disse para minha esposa: eu vou com a minha camisa de time. Aí minha esposa: vai, meu filho. Aí se minha mulher deixar, já deixou, então não tem quem mais me segure. Quem é pastor Tiago Borba nesse caminho?
Eu cheguei lá, no que eu chego com a minha camisa de time, eu vejo o irmão com uma outra camisa de time. Eles vão fazer uma torcida aqui. Quando eu olho, o irmão do pastor com uma camisa de time. Ele disse, glórias a Deus, nós estamos na igreja certa. Mas por quê? Culto, ele não passa por roupa, embora a roupa faça parte do seu culto. Ninguém vai vir de qualquer maneira. Há limites. Mas não existe também aquela regra. A regra é, venha para cultuar a Deus de forma verdadeira. Quando Paulo começa a dizer, culto, vivo, santo, passa por isto. Como assim, irmão? Você vai falar de roupa? Não. Eu quero falar de limites. Para o sacerdote oferecer culto a Deus, havia um tipo de padrão definido por Deus para o sacerdote. Deus instituiu modelos para o homem e para a mulher. E Deus colocou limites para que eu e você utilize dentro desse limite o mais confortável a você. Mas eu não posso ultrapassar. Eu não posso exagerar. Eu tenho que usar o bom senso. A Bíblia, ela sempre vai ser o equilíbrio daquilo do que eu acho e daquilo que eu quero. Quer saber o que é santo? Leia a palavra de Deus. E ela vai te dizer o que é santo. Os homens que estudaram vão te auxiliar. Está aqui o pastor Tomás, está aqui a irmã Fabiana, está aqui um bocado de gente boa para te aconselhar. Só não vinha falar comigo, que não tem muita coisa. Mas a palavra de Deus, ela vai te dizer o que é certo e o que é errado. Às vezes a minha esposa chega para mim e diz, esse esmalte aqui. Eu olho, esse aí tá legal, aquele outro ali nem tanto. A minha filha, quando começou a se maquiar, aí ela chega para mim, papai, tá legal. Ela disse, tira um pouco mais. Tá bonita assim agora. Mas por quê? Existe um limite aceitado para as coisas. E quando a gente entende isso, o nosso culto, ele passa pelo processo da santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eu posso cantar lindamente, eu posso pregar de uma forma bacana, bonita, impressionante às pessoas, mas se o meu culto não tiver santidade, não vale de nada. E o bacana da santidade, que santidade não é algo que você pega na prateleira e utiliza na hora que quer. Santidade é um processo de viver todos os dias um estilo de vida em santidade. Ah, eu vou pregar domingo, então esta semana eu vou me comportar. As minhas postagens vão ser diferentes. Vou botar uns versículos da Bíblia no meio, um hino lá como fundo, para ficar legal, porque eu sou crente. Esta semana eu vou pregar. Esta semana eu não vou discutir com a minha mulher, não vou fazer raiva, não vou pecar, porque esta semana eu tenho que ser santo. Não cola assim. Eu posso chegar até impressionar as pessoas. Meu irmão, esse irmão Jackson é uma benção. Que homem de Deus. Ele é diferente. Irmão, existem técnicas e técnicas para enganar o povo. Se você soubesse o que existe de palavras que vai impressionar você, não é normal não. Mas impressiona você. Mas o culto não é para você. O culto é para Ele. E a Ele, eu só impressiono se eu primeiro estiver vivo e vivendo em santidade ao Senhor. Irmão, não adianta eu querer colocar uma capa ao domingo. A capa que eu usar no domingo, eu uso também na segunda. Chegou a terça, eu tô com a capa. Na quarta, eu tô com a capa. Na quinta, eu tô com a capa. Na sexta, eu tô com a capa. No meu casamento, eu tô com a capa. No meu trabalho, eu tô com a capa. Quer viver de capa viva com a capa da santidade na sua vida. Santidade. Eu sei que isso não dá ibope, não dá like, não dá glória. Eu entendo isso. Mas se entrar na tua cabeça, já está valendo um mistério esta noite.
A gente precisa continuar a falar sobre isso. Não é fácil, porque para a gente a ideia de santo é algo inimaginável, algo inalcançável, mas não é. É um processo. E Deus sabe disso, por isso que Ele colocou o Espírito Santo para me ajudar e ajudar você. Oh, glória! Vivo, santo e agradável. Irmão, a maior dificuldade da pessoa é presentear outro. Por exemplo, se eu fosse dar um presente ao pastor, isso é na minha ideia. Eu vou dar algo asiático, né? Algo lá do Japão. Uma ideia minha. Japonês, algo do Japão, vai trazer a emoção, ele vai gostar e vai tirar uma foto comigo para me postar na internet. Qual é a pergunta da pessoa? Ele vai gostar? Será que se eu der esse livro ao pastor, ele vai gostar? É o que ele lê? Ou ele lê mais outras coisas? Todo mundo quando vai dar presente, a dificuldade é entender se vai gostar. Mas depois que eu entendi que a ideia do presente não é em quem recebe, é em si quem está dando, é diferente. Por exemplo, Deus ele não olhou para mim se eu ia gostar se Ele desse o Filho dele como um salvador da minha vida. Ele não pensou se eu ia gostar ou não. Ele simplesmente deu. Tome meu filho para você. A ideia do presente é quem está dando manifestar o prazer através do presente que ele está dando. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu penso, rapaz, isso aqui, a Rafael merece. Mas é caro. Eu vou me apertar em dívida. Mas ela merece. Eu vou dar a ela. Porque a ideia do presente é quem está oferecendo. E quem recebe vai se agradar porque você está dando. Porque quando Paulo diz agradável, porque eu tenho que pensar, a minha forma de cultuar o Senhor está agradando a Ele, é do modelo padrão que Ele deixou definido, porque toda pessoa dá dicas do que gosta. Por exemplo, você está me vendo de terno. Aí na ideia você já pensa, irmão Jacques gosta de terno. Então como o aniversário dele foi quarta-feira, foi quarta que eu fiz aniversário? Foi quarta? Não. Foi quarta que eu fiz aniversário. Então, eu vou dar um terno para ele atrasado, porque ele é bom, uma bênção. Entendo, não tem nada de duplo sentido aqui, irmão. Não tem, é só uma colocação. Seja livre. Segundo o nosso arcebispo de Castanhal. Então, irmão, a pessoa, ela já vai dando dicas. Tem pessoas que gostam de relógio, né? Aí fica balançando, porque gosta de relógio. Toda pessoa, ela dá dica do que gosta. E Deus deu dica do que gosta. Porque Deus não faz nada assim anormal. Ah, eu não consigo. Consegue, irmão. É só querer. Deus deixou condicionado o modelo de culto para eu servi-lo. E qual o modelo de culto? Sincero. Se eu for sincero a Deus, o meu culto será perfeito. Abraão, quando foi oferecer sacrifício ao Senhor por uma bênção alcançada, ele pegou e começou, do nada, pegou um animal, uma ave, e foi oferecer ao Senhor, e as cinzas subiam, e a preocupação dele era, eu quero que a fumaça chegue como incenso suave às narinas de Deus. Porque ele queria oferecer ao Senhor um culto. Mas não havia pré-estabelecido nada, mas ele quis oferecer a Deus um culto. E o seu culto, o modelo do seu culto é o que vai agradar a Deus. Vivo, santo e agradável ao Senhor. Agora, olhe comigo uma palavra bem específica. Deixa eu mudar aqui uma versão para que você entenda muito bem. Eu vou para Almeida Corrigida e Fiel. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Vosso culto racional.
Irmão, essa palavra, ela levou pessoas a dois extremos. Primeiro, culto racional é aquele culto robótico, tudo organizado, teologicamente perfeito. Isso não é errado, porque todo culto tem que ter o princípio da palavra de Deus. Só que eu não posso achar que o âmbito espiritual é sem emoção. Porque o meu culto, ele envolve aquilo que eu sinto, é aquilo que eu sou. Eu não posso chegar para você e diga, cultue como eu cultuo. Não. Porque você não vive a minha vida. Você não vive a minha realidade. Agora, a sua realidade vai dizer como vai ser o seu culto no dia. Tem gente que tem dia que está sorrindo por vento. Ele vê a borboleta e diz, ô borboleta bonita. Foi Deus que criou. Mas tem dia que ele fica, é uma borboleta, está voando, tadinha da bichinha, vai morrer daqui uns dias. Porque o dia, o momento, ele muda você. Porque nós somos pessoas emocionais. Tem letra de hino que você sorri, mas tem letra de hino que você chora. Tem letra de hino que você sente Deus falando. Tem letra que você fica, Deus está nessa letra? Porque o dia, ele muda. Mas o nosso culto ele tem que ser racional. Como? Eu tenho que pensar para quem eu estou fazendo. E como eu estou fazendo. O meu culto não é porque o pastor está me vendo. Porque os irmãos estão me vendo. O meu culto tem que ser pensando, Deus, o Senhor está recebendo o meu culto? Está chegando na tua presença? Eu quero fazer o melhor. Correr, está na tua palavra. Pular, está na tua palavra. Falar em línguas, está na tua palavra. Profetizar, está na tua palavra. Cantar em línguas, está na tua palavra. Fazer comunhão com meu irmão, está na tua palavra. Se está na tua palavra, então eu vou fazer o melhor culto para o Senhor esta noite. O que é racional? Eu leio. E se está aqui, eu vivo este culto. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Salmos, aqui, Salmo 40. A partir do versículo 5. Olha o que o salmista, muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não podem contar diante de ti. Se eu quiser anunciar e deles falar, são mais do que podem contar. Sacrifício e ofertas, tu não quisestes. Meus ouvidos você abriu. Holocausto e expiação pelo pecado, não reclamastes. Então disse, eis aqui venho. No rolo de livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, ó Senhor, tu o sabes. Escondi a tua justiça dentro do meu coração e apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Abra comigo o Salmo de número 84, por favor. E olhe só, como um cantor, um salmista, fala, canta. Isto aqui é uma canção. Isto aqui é uma oração que o salmista está entoando. E ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma, ela está desejosa por ti, ó Deus. Ela desfalece nos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne
Elas clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontre a casa e a andorinha ninho para si, onde põe seus filhos, até mesmo os teus altares, ó Senhor Rei, meu Deus. Bem-aventurados os que habitam na tua casa. Aí ele diz o que eles vão fazer na casa de Deus. Eles vão para te louvar, oh glória. Eles vão para te louvar continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, ó Deus, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Versículo de número 10. Porque vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos ímpios. Isso aqui é um salmista lembrando do templo, onde ele poderia estar adorando, mas ele está fugindo, ele está no deserto. E a gente hoje não tem a prerrogativa de só chegar na porta e ficar olhando para o templo, para dentro. Hoje a gente é livre para entrar. E se a gente é livre para entrar, irmão, a gente é livre para adorar ao Senhor. Eu faço sim, Deus. Feche os seus olhos, por gentileza. Só quem entrou vivo aqui esta noite. Só quem entrou para adorar a Deus. Só quem entrou para cultuar ao Senhor. Só que é uma fonte de rio de água vivas. Manifeste-se em alegria esta noite. Porque lembre-se do que Deus já fez por você. Assim como o salmista diz à sua alma, não esqueça de nenhum dos benefícios de Deus para com a minha vida. Você está aqui hoje por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você está aqui hoje porque o Senhor olhou para você e apostou toda a eternidade em você. E hoje, você entendendo este primeiro versículo, já dá para você manifestar um culto diferente. Assim como a Rafael falou, quer resultado diferente, faça ações diferentes. Já chega de chegar na igreja e ficar olhando, admirando. Chegou o momento de oferecer o teu culto. Chegou o momento de manifestar as tuas palavras, de falar aquilo que sai do teu coração. Não ligue para quem está perto de você, mas ligue que Deus está recebendo o teu culto. Aquele que pode manifestar glórias a Deus, aquele que pode manifestar aleluias ao Senhor, aquele que é batizado com o Espírito Santo e quer fluir em línguas aqui esta noite, não existe ninguém que está te impedindo, pelo contrário, existe o Espírito Santo que está te motivando esta noite a fluir na presença de Deus. Por vezes as lágrimas, por vezes há risos, por vezes é salto, por vezes é glória, mas de alguma forma manifesta teu culto ao Senhor, porque quando você faz o teu culto, Deus manifesta a glória dele no meio da igreja. Agora imagina você dando culto ao Senhor e a glória vindo sobre as nossas vidas. Sempre vai haver curas, sempre vai haver batismo, sempre vai haver renovo, sempre vai haver avivamento no meio da igreja. A igreja vai avançar. Enquanto você cultua, enquanto você adora, Deus manifesta a sua glória. Enquanto você cultua, enquanto você manifesta, Deus manifesta a sua glória em nosso meio aqui esta noite. Sinta-se livre para falar o que você quiser. Eu sinto de Deus a inspiração de falar. Fale aquilo que você deseja. Há uma igreja te buscando esta noite. Em um culto como esse, histórias são mudadas. Em um culto onde você manifesta a tua alegria, onde você se abre para Deus, Deus muda a história. Porque enquanto você cultua ao Senhor,
Deus te liberta da depressão. Porque enquanto você cultua ao Senhor, Deus te liberta do espírito de suicídio. Enquanto você cultua a Deus esta noite, Deus está livrando o teu casamento de um fim drástico. Aleluia! Enquanto você está aqui cultuando a Deus, Deus está aqui fazendo as obras do diabo. Enquanto a igreja, Verbo da Vida, em Ananindeua, abre a boca para cultuar ao Senhor, os céus estão se movendo, abrindo prisões, libertando pessoas para que vivam uma vida plena na presença de Deus. Eu sinto uma presença de Deus aqui esta noite de uma maneira muito forte. Deus está em todos os momentos, mas tem dia que Ele nos pega de um jeito diferente. E hoje é o dia que Deus está te chamando. Faça diferente esta noite. Haja diferente esta noite. Ah, mas eu sou fleumático, eu sou assim. Não, você não é assim. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Uma pessoa liberta para adorar, para glorificar a Ele. Há um fluir da presença de Deus aqui esta noite. Deus está quebrando cadeias, Deus está quebrando pilões, Deus está quebrando correntes, Deus está libertando, Deus está libertando, Deus está libertando. Tem culto subindo, tem culto, está subindo, é glórias a Ele, glorifica a Ele, exalta a Ele, quando mais você glorifica. Não se conforme com este mundo. Esta palavra conformar no grego, eu não vou falar a palavra porque eu não sei falar nem direito português, quanto mais um grego. Mas a tradução literária para a gente é como se fosse se moldar a situação. Por isso que o povo topava ter relação sexual com o animal, homem com homem, mulher com mulher, e assim vai. Porque para eles era o entendimento de que eu preciso fazer o que estão colocando para mim fazer, para que eu seja aceito por eles. Só que Paulo vai dizer, ao passo que eu começo a oferecer o meu corpo, porque aquilo que é meu por direito eu não posso oferecer, mas o meu corpo, que é aquilo que Deus me deu, um corpo novo, aí eu posso oferecer para Deus. Quando eu passo a entender que o meu sacrifício é o meu corpo vivo, santo e agradável a Deus, o culto racional, aí Paulo vai dizer, depois que você entender tudo isso, aí você não vai mais se conformar com este mundo. Você não vai conseguir mais entender e gostar dessas músicas que o mundo toca. Você não vai mais ter prazer em palavras que o mundo gosta de falar. Você não vai ter mais prazer no que o mundo pratica, porque você não cabe mais neste mundo. Porque se o mundo te oferece uma forma, Deus te dá outra. Porque seu ênfase está aqui em Manjoso. Manjoso, quem quiser bolo bom, procure outra pessoa, mas quiser bolo delicioso do céu, procure Manjoso. Viu? O que acontece? Ela na área sabe muito bem. Eu quero fazer um bolo redondo. Qual é a forma que eu uso? Redondo. Eu quero um quadrado? Forma quadrada. E o mundo, todo momento, vai querer nos enquadrar, nos formar. Mas Paulo diz, não se conforme com isso. Não entre nessa forma. A forma de Deus é muito melhor para você. Há quem diga que Paulo aqui está dizendo, sejam de uma forma assim, revoltada, de brigar. Eu não concordo muito, mas há quem pense. Mas eu posso me posicionar de uma maneira educada. Um dia desse, eu até contei para o pastor domingo passado, que
Eu encontrei um jovem, eu trouxe para cá, não mais para ali, eu não sei por onde, porque às vezes eu me perco aqui, mas foi em algum lugar nesse quadrante aqui de Ananindeua. E ele vinha conversando comigo, ele me contou que ele namora com uma moça cristã. E ele, por causa dos pais, é católico. Legal, um jovem de uma conversa muito boa. E ele perguntou para mim, irmão, adorar Maria é errado? Porque eu perguntei para minha mãe, e minha mãe disse assim, que é errado. Mas a gente não adora ela, a gente clama a ela para ela interceder por nós. Eu estava trabalhando. Porque a maneira que você vai falar, muda a situação para bom ou para ruim. Eu cheguei para ele e disse, olha, não sou eu que vou lhe responder, vai ser a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus diz que nós não devemos adorar outro Deus senão a Ele. Você entende isso? Ele disse, eu sei. Disse, amém. Agora você entende que quando Jesus subiu ao céu, Ele disse que ia enviar um outro Consolador, que era o Espírito Santo. Eu sei, está lá em João, não é isso? Eu disse, é lá mesmo. Mas você sabe o que é a palavra consolador? Eu disse, não, consolador é alguém que intervém por você quando você não sabe falar. É como que fosse um advogado, que você não sabe as leis, ele sabe, então ele vai falar por você. E é isso a função do Espírito Santo. A Maria, ela foi só bem-aventurada por ser escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Mas quem intercede por nós, por mim e por você, quem guarda a gente aqui nesse carro, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que está entre nós. E ele me deu abertura, aí eu não perdi a oportunidade, gastei um pouco dos meus dados, abri o Instagram, abri o Instagram da igreja, ele abriu no dele, e ele automaticamente ali já seguiu a igreja. E se comprometeu a vir aqui no culto. E se eu não puder recebê-lo com o braço, eu sei que vocês farão melhor do que eu. Mas por quê? Eu não podia me conformar, não podia ser... Não, legal. Ela realmente é isso aí, não posso. Eu sei a verdade. E se eu sei a verdade, eu tenho que falar a verdade. Eu não digo a dor a quem doer, não. A verdade não dói. Ela confronta as pessoas. E o confrontar é bom que tira ela da zona do conforto. Então eu não posso, irmão, do mundo que ele está vivendo, me moldar a ele. Não posso me comportar. Aí isso inclui, eu não posso me vestir, não posso falar, não posso estar da maneira que o mundo está. Eu tenho que ser diferente. Ah, mas eu sou jovem. É aí que está a idade boa. Ah, mas eu já sou maduro. É maduro para provar para outro maduro, quanto maduro está errado. Todo setor, a gente é uma oportunidade. Ah, mas eu já vivi uma vida assim. Agora é o momento de mostrar que a sua vida não é mais assim. Quando eu comecei a aula do Rema, Fundamentos da Fé, que é a primeira aula que você vai ter, quem dá glórias a Deus por isso? Amém. Eu não vou ser seu professor, não, vou ser seu, como é que fica ali? Monitor. Quando eu tive a primeira aula, eu confesso a vocês que pastor João é Albuquerque o nome dele, né? E João Roberto. Eu fiquei, irmão, muito crítico. Eu tenho algumas poucas informações de formação. E ele disse assim, aqui pode ter gente de outra igreja, porque eu já tinha sido carregado para o véu pela minha mulher. Mas eu tinha sido carregado em corpo. Não em mente. E ela que me colocou no véu. Como a sua mãe lhe colocou, foi a minha mulher que me colocou. Ela disse, eu vou pagar para você. Você vai fazer, você vai me levar. Porque ela tem um chofé em casa. E eu não posso dizer não para ela, porque senão no outro dia eu não como. Aí eu cheguei lá, fiquei na primeira cadeira. Ela gosta de sentar na frente. Estudante, mas essa é minha que estuda demais. Eu sempre sentei lá atrás, igual o José. Eu fiquei aqui, irmão, na segunda cadeira, que é assim, ó. Pastor João Roberto ali, e eu aqui. Confesso às irmãs, eu estava assim, ó. Desse jeito. De braço cruzado, perna cruzada. Na ideia da venda, quem se cruza na venda
Está te ouvindo, mas não está te entendendo e não quer nada que você está vendendo. Essa é a ideia. E eu fiquei naquilo. Eu quero só ver o que ele vai falar. E ele disse assim, eu sei que tem pessoas aqui que estão céticos, críticos, que não vão entender no momento agora, mas não se preocupe, porque alguém já disse que o rema é uma lavagem cerebral. Aí eu fiquei assim, agora sim. Mas deixa eu lhe dizer, e realmente é uma lavagem cerebral. Porque tira tudo que não presta para colocar a palavra no lugar. Irmão, deixa eu lhe dizer, graças a Deus, por essa água que tem passado na minha cabeça. Tem lavado, irmão, mas como tem lavado, irmão? Porque deixa eu dizer uma coisa, esta palavra funciona para lavar da cabeça ao pé. E deixa, isso aqui eu quero falar mesmo, irmão, quero falar mesmo. Tendo a oportunidade, irmão, faça o rema. Amém. Deixa de comer hambúrguer, mas vai fazer o rema. Viu? Porque na verdade Deus vai providenciar. Porque pra gente não era, isso aqui é um testemunho para você ter fé. Nosso rema não é só o rema. Porque não é só o rema. Não é só a mensalidade. Você vai comer também. Tem livros a comprar. Tem a farda para comprar quem quiser. Então não é só aquilo. E a minha mulher, irmão, o que ela puder para comer fora não é brincadeira. E ela sabe pedir para mim. Ela já sabe me quebrar. Ela já sabe o jeito. Ela já nem diz assim, vamos ali, não. Ela já chega e vai, me leva. Não é eu que vou, é ela que me leva. E ela chegava assim, hoje eu queria o sanduíche natural do Rema. Aí eu olhava, meu Deus, eu só tenho R$20. Mas vamos embora. Comprava o lanche. Na quarta-feira, eu queria tal coisa. Aí eu olhava. Não, tapioca não chegou a comer não, né? Mas um bocado de coisa. E Deus sempre supria as necessidades. Não faltou nada. A gente sempre esteve ali presente e aprendendo, porque a palavra de Deus muda e muda o nosso jeito de ser com as pessoas. Os meus amigos que me criticaram porque eu fui pro verbo e fui fazer o rema, começaram a dizer assim, rapaz, tem umas pessoas que vão pro rema, ficam diferentes, são mais mansos, mais calmos, tem uma fé, só fala de fé, e tu tá ficando igualzinho a eles. Ela sabe de que eu estou falando. Esses dias ele falou comigo e disse, me presta R$100 porque eu estou na pindaíba aqui só, eu estou numa desgraça de prova. Eu disse, não, meu filho, é que você não está decretando a palavra em você. Ele disse, lá vem tu com esse negócio de prosperidade. Eu disse, não, eu vou com você com a palavra. Aí mandei um versículo para ele. Aí ele não falou mais nada, porque quando chega a palavra, a pessoa se cala. A gente não pode se conformar. Viu errado, pede a Deus a oportunidade de ajudar a consertar. E isso através da palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Isto, irmão, é a gente viver esta vida, esta palavra, não se conformar. Mas quando é que eu vou viver inconformado quando eu conheço o certo e o errado? Nós em casa começamos esses dias um plano de leitura do mestre Tiago Freitas de BH, que ele colocou no Instagram dele para a gente ler a Bíblia toda em 90 dias. E a gente pegou para a gente esse desafio, eu postei no grupo e a gente está fazendo em casa. Não é fácil, irmão. Tem hora que a gente começa, repete, vai argola, vai tenda, vai número e vai aquele negócio todo. Dá vontade de desistir, mas na hora a gente entende que a gente está sendo alimentado por esta palavra que vivifica. E cada mês mais que a gente lê, mais a gente descobre o quanto este mundo está errado. A gente sempre, quando está lendo, a gente para comentar sobre alguma coisa. A gente fica, meu Deus, isso aqui, porque a palavra revela aquilo que está oculto. Porque às vezes você não sabe, mas quando você vai ler a palavra, e se eu fosse você a partir de hoje, lia esta palavra. Amém. Mastiga essa palavra.
Eu vi um número que me chamou a atenção, desde aí Deus começou a me incomodar. Quem assistiu aquela série Game of Thrones? Um bocado de gente assistiu. Quem assistiu ela toda, deixou de ler a Bíblia. Nas 8 temporadas, se não me engano, 8 temporadas, deixou de ler a Bíblia toda 7 vezes. Quem assistiu essa série? E eu assisti 5 vezes a série toda. Porque eu, quando assisto uma que eu gosto, eu assisto várias vezes, só para entender tudinho. Quem assistiu a série do zumbi? The Walking Dead. Que são agora, está indo para 11ª temporada. Deixou de ler a Bíblia 12 vezes. Quem assistiu a série Grey's Anatomy deixou de ler a Bíblia 9 vezes. Então não é falta de tempo, é falta de querer. Porque há dados que provam que cada ser humano que tem conta no Instagram passa durante o dia pelo menos 2 horas aqui, olhando a vida dos outros. Essa aqui está com celulite. Esses dias vi uma foto que só porque a barra da cerca do apartamento estava torto, a começar a dizer que fizeram Photoshop. Aí eu caí na besteira de olhar ali o que o pessoal estava falando. Quando eu fiquei olhando, meu Deus, eu estou olhando a vida dos outros. Eu saí na hora. E tem como você ver, irmão, porque o seu celular, ele registra quanto tempo você fica durante o dia na rede social. E quer viver uma vida desconformada com esse mundo? Dá uma olhada no teu celular hoje. Vê quanto tempo você viu Instagram, Facebook, sei lá o que mais, TikTok, como todo mundo fala. E dá uma olhada quanto a tua Bíblia ficou aberta. Aí você vai se indignar com você mesmo. Porque você está dando prioridade à vida dos outros. E a tua vida está morrendo cada dia mais. E agora Paulo fala de algo que é uma pergunta para todo mundo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer para mim? E Paulo vai dizer, para que você experimente, depois que você viver esta palavra, você vai viver qual é a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. As pessoas dizem que não existe nenhum homem perfeito, e de fato não existe. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita. Há quem diga que o ser humano não consegue agradar a todo mundo, e até diz que Jesus não agradou a todo mundo. Legal. Mas a vontade de Deus, ela agrada a gente. Porque ela vem naquilo que a gente precisa, e não naquilo que a gente quer. Ela é perfeita, ela é agradável. E a vontade de Deus é que você viva bem. A vontade de Deus é que você viva uma vida excelente. Eu não vou passar por dificuldade, minha filha. Você quer que a sua vida seja uma bênção? Vai passar luta? Eu não perco, não. Vai passar dificuldade? Vai. Mas você vai passar luta e dificuldade sabendo que Deus pode transformar a tua história. Porque quando a gente vive esta palavra, a gente não vive servindo a Deus pelo que Ele pode fazer por nós, porque Ele já fez muita coisa por nós. Ele vai continuar fazendo por nós. Mas a gente vive para servir a Ele. Eu não vivo na igreja porque eu quero agradar pastor, eu vivo na igreja porque eu quero agradar o meu Deus. Eu não venho de Castanhal para cá, não é para servir só o meu pastor, eu venho para servir a minha igreja, porque eu quero servir ao meu Deus da maneira excelente. Sabe por que eu escolho a melhor roupa? Porque eu venho bonito assim, porque hoje eu estou bonito, irmão. Hoje eu estou no chique, irmão. Você pode estar escaldado, mas eu estou bonito hoje. Mas por quê, irmão? Porque o meu Deus, Ele merece o melhor de mim. Porque o meu culto, ele começa em casa. E Ele vem comigo durante eu venho andando. Para quando eu chegar aqui, Pai, receba meu culto. Receba meu culto. Receba a minha adoração, Senhor. E esta palavra muda você. Esta palavra muda a gente. Mas ela muda de dentro para fora. E ela quer mudar você de dentro para fora. E é um processo. E esta noite, eu não posso, de maneira alguma, deixar de perguntar se tem alguém aqui entre nós que quer se render a esta palavra. Que quer se render a este evangelho. Que quer se render a Cristo,
reconhecendo Ele como o seu Salvador, como o Senhor da sua vida, como o cuidador da sua vida. Porque até hoje você tem procurado cuidar da sua vida e você sabe como a sua vida está. Mas Deus quer ser Senhor da sua vida. Ele quer cuidar de você, Ele quer orientar você, Ele quer mudar você. E é de dentro para fora.